Bem, já conversamos o oitavo período, então nós vamos agora dar início realmente à nossa aula de organização da secretaria escolar, né? Eu vou contar uma história de vocês de um diretor de escola, né? O Pedro, né? Que o Pedro é um profissional muito exemplar. Ele costuma andar pela escola toda. Isso que é importante. Todos os gestores de escola, eles não podem ficar somente dentro da sua sala de aula, da sua sala, né, de diretoria, sala do diretor. Ele tem que caminhar para a escola toda para observar o que está acontecendo dentro da escola. Então, Pedro, ele notou que tem dias em que a secretaria tinha uma movimentação de pais, de professores e demais funcionários. Bem como, né, tem dia que tem a necessidade de produção de documentos externos. Tem muita procura de documentos, ainda mais no fim do ano, né? Precisa de documentos, de transferência ou mesmo matrícula. E também alguns procedimentos ele percebeu que estavam sendo negligenciados. Por exemplo, pasta de alunos eram retirados dos armários e ficavam fora, sendo empilhados em cima das mesas, né? Ou então em cima do próprio arquivo da escola. Os livros de atas, por exemplo, e os documentos entregues na secretaria eles costumavam ficar acondicionados de forma provisória, em cima de mesa dos funcionários, e que muitas vezes terminava o expediente dessa maneira, não guardavam. Aí, Pedro, né, como bom diretor, ele ficou muito preocupado com esse cenário. E isto não pode acontecer de forma alguma dentro de uma escola. Né? Olha o que o gestor, né, em relação à prática dele, a prática do gestor dentro de uma escola, em relação à documentação escolar. Lembra quando eu disse para vocês que todo documento, ele passa pelas nossas mãos, que o documento significa a vida do aluno? Olha o que nós temos de responsabilidade nas nossas mãos, né? Então, existem muitos documentos que circulam todos pela escola e que pode estar relacionado com os estudantes, né? E suas demandas, quer dizer, a sua vida. Ações de planejamento da escola, a vida funcional dos professores, e não só dos professores, como dos funcionários. Relatórios que a gente faz, né? Que a escola faz, relatório de controle de patrimônio. Olha, tudo que está escrito naquele livro de patrimônio tem que estar na escola. E se você deixa, e se tiver alguma pessoa que de má fé, por exemplo, ela pode até pagar a existência de algum patrimônio e ele realmente não está na escola. Né? Todos os órgãos educacionais podem vir a demandar, bem como outros processos internos que a escola apresenta. Então, tudo que a escola possui, ela tem que estar dentro dessa secretaria, que são os documentos dos alunos, são documentos dos professores e são os documentos da escola e dos funcionários, né? Então, o que acontece? Esses documentos, eles costumam centralizar-se na secretaria da escola e eles são devidamente organizados, produzidos e arquivados pelo secretário e seus auxiliares. Ou seja, o coração da escola. Quando a gente pensa, eu sou diretor, eu sou o coração da escola. O coração da escola é a secretaria. E a secretaria, né, o diretor, ele tem que saber mais do que o secretário. Porque quem vai orientar o secretário? É o diretor. O diretor, ele é o supervisor maior da escola. Ele que tem que estar à frente de tudo. Ele
ele vai passar a responsabilidade, né, para o secretário, para os auxiliares de secretaria, o pessoal que trabalha dentro da secretaria, mas ele é o responsável, porque ele que assina o documento. Ele pode estar assinando documento falso, então não se assina documento de pasta de aluno sem a pasta inteira. O diretor tem que ver se aquele documento é fidedigno, né? Se existe autenticidade daquele documento. Então, a responsabilidade do diretor é muito grande, é muito grande. Vocês não calculam a responsabilidade do diretor ao assinar algum documento. Assinar documento sem ler é um diretor incompetente. Nós não podemos fazer isso. Nós podemos estar assinando a nossa sentença, ou a sentença de um aluno, ou a progressão de um aluno que mais tarde pode recair um processo contra nós, quando a outra escola for fazer a autenticidade do documento que você assinou como autêntico. E, na verdade, ele não era autêntico. Por quê? Porque alguém deu para você assinar o documento e você assinou. Simplesmente assinou o documento, sem ler. Então, o que a gente faz? O que o secretário... Você orienta o secretário. Tem que assinar algum documento de aluno? Quero a pasta do aluno inteira ali. Quero a pasta do aluno. Porque eu quero... lógico que você não vai ficar olhando notinha por notinha. Não é isso. Você só vê bem o aluno realmente, as notas que ele possui ali, está aprovado, né? Dá uma olhadinha assim nas fichas individuais dele, porque se ele tiver alguma situação de reprovado em um determinado ano, você bate o olho lá. Vamos supor, 2018, ele está reprovado. Se no histórico escolar dele, 2018, está como ele aprovado, esse histórico escolar está errado. Nós não podemos assinar documentos sem corrigir e verificar, né? Verificar, corrigir. A função de diretor, ela não é só assinar papel. O assinar o papel é referendar a vida da escola, a vida do aluno, e você pode realmente, sem ler, sem verificar, sem conferir, nós podemos estar cometendo um grande erro, né? Eu sempre digo, nós não podemos jamais, eu não vou falar a palavra que é bem pesada, né? Confiar, até a própria Bíblia fala, mas vamos dizer assim, nós somos seres humanos, então nós somos sujeitos a erro. Às vezes a pessoa erra, né? O secretário erra, não é porque ele teve intenção, ele errou porque ele é um ser humano. Às vezes ele começa a fazer um documento, alguém chama. Se alguém chama, aí ele desconcentra. E quando ele volta, de repente, ele pula um ano da vida escolar do aluno para fazer a continuidade da transcrição do histórico escolar. Aí ele erra mesmo. Mas ele não errou porque ele quis, ele errou porque ele foi... houve necessidade dele atender determinada pessoa, né? Eu até recomendo, né? Na hora que o secretário, um auxiliar de secretaria, porque normalmente o bom diretor orienta o bom secretário, que orienta os bons auxiliares de secretaria. Os auxiliares fazem a documentação, o secretário corrige todinho, assina. Quando o diretor for assinar, o secretário já assinou. Então, o primeiro erro que o diretor encontrar, ele vai atrás do secretário, que provavelmente o secretário vai atrás do auxiliar de secretaria. Tá? Essa dinâmica facilita, porque às vezes o secretário já acha o erro do auxiliar de secretaria. Aí vocês vão me falar, nossa, mas passa pelas muitas mãos. Quando eu era auxiliar de direção, eu já fui auxiliar de direção na prefeitura de Volta Redonda. Só que lá não chamava auxiliar de direção, era vice-diretora.
E como lá a escola não era tão grande, nós não tínhamos pessoas assim, auxiliar de secretaria, eu que fazia toda a escrituração da escola, eu fazia, e na mesma hora eu falava, a diretora é muito minha amiga, falei, antes, pelo amor de Deus, confere tudo. Então eu pedi outra pessoa, confere. Aí, quando ela fazia, ela falava, Flordélia, confere. Uma não confiava na outra. Não é não confiar, é no sentido do trabalho estar completamente correto. E os documentos oficiais da escola, eles costumam apresentar aspectos formais em sua estrutura, porque eles atendem uma legislação, a legislação que está vigente, né, para que se mantenha um padrão de construção. Ou seja, eu vou apresentar uns documentos para vocês e vou apresentar da Prefeitura de Barra Mansa. Mas outras prefeituras podem ter um outro padrão, uma escola privada pode ter outro padrão. Mas o padrão oficial, quer dizer, o padrão do sistema público, ele normalmente torna-se oficial. Tá? Até porque é ele que nos orienta, né? Orienta as escolas privadas, né? Tanto a nível de município quanto a nível de estado. Então, cabe ao diretor da escola, ao secretário, aos demais membros da secretaria escolar conhecer aquela legislação e os procedimentos, né, relativo ao registro de escrituração. Quais são os documentos oficiais, como nós podemos produzi-los, qual a eficiência, a qualidade típica de cada documento. Nós podemos, então, deixá-lo no computador, aquele modelo, eu vou só alimentando o meu computador com os dados dos alunos e posso até deixar numa pasta aqueles documentos para que eu tenha mais tarde a condição de acessar no computador. Então, nesse momento, né, nesse módulo que nós vamos estudar agora, nós veremos quais são os documentos oficiais da instituição escolar. Nós vamos conhecer os múltiplos documentos e qual a forma de procedimento para utilizar na elaboração e na oficialização deles. Então, nós vamos ver. Bem, então vamos ver agora os documentos, né? A declaração de comparecimento é para comprovar que, por exemplo, geralmente os pais pedem para comprovar que eles estiveram na escola, ou para uma reunião de pais, ou para o chamamento mesmo da escola, pela orientadora educacional, pedagógica, diretor da escola, porque aconteceu alguma coisa, ou para informar alguma coisa. Nem sempre é coisa ruim, não, né? É bom que a gente avise os pais, olha, se você foi chamado na escola, não pense que é só por coisa ruim, não. De repente, vai dar parabéns, né? Então vai ter uma excursão, precisa falar pessoalmente com esse pai, etc. Então, é só colocar que aquele responsável, aquele pai ou responsável legal, compareceu à escola no dia tal, tal hora, sem precisar falar o motivo, só que esteve na escola. Essa declaração de comparecimento é muito importante porque ela tem que ser fidedigna, né? Nós não podemos estar declarando que ele está na escola e sendo que ele está em outro lugar, né? É um comprometimento nosso muito grande. Perante, por exemplo, é bom colocar até o horário, porque te resguarda a escola, né, o tempo que ele estava ali, porque de repente ele comete, sei lá, um delito, a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Se acontecer alguma coisa com esse pai durante outro período que não seja o que ele esteve na escola, a responsabilidade não é mais da escola, né. Um outro documento muito importante também é a declaração de transferência. Eu estou trabalhando com esse modelo oficial da prefeitura. Vocês podem ver que tem um emblema do estado, né, da prefeitura, o emblema da prefeitura de Barra Mansa e com o cabeçalho da prefeitura, e onde vocês, né, na escola de vocês vão colocar o slogan lá, o que vocês criaram daquela escola, né? Qual foi o emblema que vocês criaram da escola? Não é bem o slogan, o emblema. Toda escola tem um emblema, aquilo que identifica a escola, né? Toda escola tem. Você vê o BM, né? Nós temos aquele símbolo bonito do BM, e as prefeituras, por serem órgão público, têm que utilizar realmente os brasões, né? Das prefeituras, dos estados, etc.
quando a gente trabalha a declaração de transferência, é só para afirmar para aquela pessoa que aquela criança cursa naquele ano a tal, por exemplo, na educação infantil, ele cursa o pré-1 ou o pré-2, porque antes não há necessidade. Vocês lembram comigo no semestre passado, quando nós trabalhamos a legislação, o que nós falamos? Nós falamos sobre exatamente as mudanças ocorridas na educação infantil, que agora precisa de o histórico escolar, precisa de transferência. Toda criança, a partir dos 4 anos, né, que estejam no pré-1 e no pré-2, ela precisa de uma transferência. Então, é importante que você dê essa transferência, né, o pré-1 ou pré-2, tá? Agora, se por acaso, tá, alguém quiser afirmar que a criança está lá no maternal e a escola mantém esse maternal, aí você vai ter que fazer uma outra lá no seu computador, porque a prefeitura envia para todas as escolas esses formulários pelo computador, tá? Pelo Excel direitinho. Então você pode até trocar onde está pré por maternal. Não há necessidade, mas tem escola que exige, né? Então, muito bem. Isso acontece nos anos iniciais, nos anos finais e para a EJA. Então, essa declaração de transferência, ela ocorre em todas as etapas e fases, né, do estudante dentro da escola. É um direito que ele tem. Só que é importante que a gente diga, né, e que escreva também na transferência o seguinte, por exemplo, que o aluno, se ele está cumprindo, por exemplo, uma progressão parcial, a declaração tem que constar que ele deverá cumprir a progressão parcial na escola que o está recebendo. Por quê? Você dá que ele está lá, por exemplo, no 7º ano, né? E ele está cumprindo, e você não colocou isso, a escola vai aceitá-lo. E depois que vier a transferência, você vai ver que esse aluno está fazendo uma progressão parcial, ou seja, a dependência. E nem todas as escolas adotam a progressão parcial. Ela não é obrigatória em todas as escolas. Tem escola que adota, tem escola que não adota. Então, isso tem que constar na declaração. Porque a escola vai falar, não, esse menino eu não posso pegar. Esse menino, aqui na escola não tem, eu não trabalho com progressão parcial. Ou ele vai para a série anterior, que ele ficou realmente reprovado, ou então ele vai ter que continuar na mesma escola ou vai procurar uma escola que tenha a progressão parcial. Vamos ver. Então, isso acontece, né, nos anos finais, mas nos anos iniciais não tem, né? Então, vamos ver a ata de descarte, a ata de primeiro arquivamento de diário de classe. O que é importante a questão do diário de classe? Primeiro que é um documento. De repente, nós não temos nada na escola que não tem ficha na escola que comprova que o aluno estudou. Tem aquelas fichas. Mas diário de classe, gente, desde que o mundo é mundo, a gente fazia à mão mesmo, né? Vamos fazer o diário de classe, a gente riscava, fazia os pinguinhos, isso sempre houve. Então, não, é bom não, principalmente quando não havia documentos tipo ficha individual do aluno, o diário é a vida do aluno, é a vida do aluno. Então, a gente sabe a escola que a gente trabalha para que eu possa arquivar ou descartar, né? Então, diário de classe é interessante que ele seja sempre arquivado. Então, tem uma ata própria, né? Que nós vamos colocar o ano letivo, nós vamos colocar o ano de escolaridade de cada diário, né? Se for dos anos iniciais ou do pré, então você vai colocar, porque pede sempre assim, ano de escolaridade. Então, você vai colocar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Se for do pré-1 ou pré-2, tá? Disciplina, nos anos iniciais não tem, então você vai riscar para não deixar em branco. A turma, se é 101, 102, ou pré-1B, pré-1A, o que for. O turno e o nome da professora, tá? E fecha a ata. Agora, a ata de descarte é muito interessante que a gente entenda o seguinte. O
que é descarte? Antigamente a gente chamava de incineração de documento. Incineração de documento, hoje, por conta da questão ambiental, nós não queimamos mais nada. O que nós fazemos? Se nós não temos aquela máquina de triturar, nós pegamos, a gente pode enviar para a secretaria, para um órgão que tritura mesmo. Ou então você rasga e joga no lixo mesmo, tá? O lixo, como é papel, você rasgou para ninguém utilizar aquilo, coloca num saco e vai como reciclado, eles utilizam, né, aquele papel para outras coisas. Mesma coisa quando você descarta através daquela máquina de triturar, você também coloca no saco e manda para reciclagem, porque aproveita, um papel vai fabricar outro papel sem destruir árvores, né? Porque o papel é feito das árvores. E nessa ata também, você vai colocar o que você realmente descartou. Vou descartar diário de classe? Posso, eu estou falando que não, a gente pode. Eu tenho a vida do meu aluno todinha certinha. Eu posso descartar diário, eu posso descartar, por exemplo, ofícios, eu posso descartar aqueles mapas antigos de merenda escolar. O que é interessante não descartar são notas fiscais, bens patrimoniais, que vem com o documento da prefeitura me enviando o bem patrimonial com número. Isso é bom, isso não se descarta, tá? Então você vai preencher a ata, né? Os registros, vou dar aqui o exemplo. Aos tantos dias do mês realizou-se descarte dos diários de classe acima elencados, conforme previsto em regimento escolar das instituições educacionais de Barra Mansa. Os registros contidos nos referidos diários, descartados na presente data, encontram-se nos relatórios anuais dos respectivos anos. Então, se você tem certeza que tudo aquilo daquele diário está no relatório, e se o relatório está bem guardado, com a chave, ninguém tem acesso para assumir, aí você pode descartar. A gente pede 10 anos, tá? E aí vem a ata, né, com elenca os diários que você... a natureza do documento. Qual é a natureza? Diário de classe. E o ano. Porque você, automaticamente, você pode fazer aquela ata lá, quando você discrimina o nome dos professores e depois você faz a ata de descarte, tá? É importante que a ata tem que ser assinada pela direção e pela supervisora escolar. A supervisora, ela que é a responsável por esse descarte, pelo arquivamento, tudo isso, a escola sozinha não faz, tá? A escola sozinha não faz, porque a supervisora, ela assinando, aí passa a ser a responsabilidade dela, né? Olha como as responsabilidades vão crescendo, né? Auxiliar de secretaria, secretário, diretor e supervisor. Quando o supervisor vai corrigir, conferir qualquer documento, né, ele encontra o erro, ele vai por escala, ele vai atrás das pessoas, fulano, ciclano, até chegar o mentor do erro, né? Para chamar atenção, olha, tome mais cuidado, não sei o que, aquela coisa que a gente fala com o maior cuidado, né? Então, é importante que nós saibamos que o que é importante arquivar, o que é importante descartar. Não vamos descartar qualquer documento que seja importante para a escola, né? Eu quero descobrir, por exemplo, a vida escolar de uma pessoa que tem hoje 50, 60 anos e ela quer fazer uma faculdade. Mas para ela chegar, ela quer fazer uma faculdade, mas ela precisa do documento lá de trás, porque ela vai fazer uma EJA. Talvez de término de ensino fundamental, depois fazer uma EJA do ensino médio para chegar na faculdade. Se a pessoa for esperta, em 2 anos, ela faz o ensino fundamental e médio. E no 3º ano vai para a faculdade. Tá vendo? Como é importante a documentação escolar. Um beijo e boa noite.